E na análise facial frontal, a gente vai ter algumas linhas de referência horizontais, tem várias no artigo, e nesse artigo, algumas delas acabaram ficando, como eu disse, em desuso. A gente vai ter ainda outras linhas que tangenciam os tubérculos labiais superior, inferior e o mento. Claro, de acordo com qual for a morfologia desse mento, você vai ter uma variação, mas são importantes para que a gente saiba que o ideal é que elas sejam paralelas. Se eu tiver alteração, inclusive com mais um aqui do plano oclusal, eu vou ter muito provavelmente uma alteração do eixo Z desse paciente e isso vai ser também apontado na análise e isso, em geral, só é resolvido com cirurgia ortognática, mas às vezes dá para camuflar visualmente, principalmente para a população leiga, com cirurgia periodontal e harmonização. Certo? Aqui só para ilustrar que a gente vai passar pelo meio a linha média facial que vai ser perpendicular a essas linhas. E a assimetria ela vai ser mais comum em pessoas que têm algumas alterações ósseas, que nem eu falei. Pode ser de tegumento, tecido mole? Pode, mas é menos comum. É muito mais o tecido duro, associado, claro, ao tecido mole. Aqui uma paciente que tem um alongamento mandibular, uma hiperplasia mandibular desse lado aqui esquerdo, que levou a uma ida para a região contralateral, a região oposta da sua mandíbula, né, aqui para o lado direito, com mordida aberta do lado que acometeu e mordida cruzada do lado oposto. E são necessários, muitas vezes, para associar, como já falei hoje previamente, na análise facial, alguns exames de imagem, porque quando a gente tem essas alterações, em geral, temos alterações morfológicas em côndilo. Essa é uma paciente que já tinha sido tratada no passado ortodonticamente e por isso vocês tiram a seguinte situação. Vejam que dá para notar mesmo não sendo a fotografia indicada para avaliação oclusal, mas a queixa era que os dentes começaram a desarrumar, tiveram alterações dentárias, né, do posicionamento dos dentes e daí dá para perceber aqui alinhamentos diferentes níveis do plano oclusal para esses dentes. E com isso a gente percebe o seguinte, que muitas vezes tem uma falha de diagnóstico por alguns profissionais. Então, todo assimétrico, até que se prove o contrário, pode ter alguma alteração aí de base óssea. Aqui um outro caso que a gente publicou alguns anos atrás, mas não é o momento para trazê-lo completo, mas só para ilustrar para vocês que exames complementares como a cintilografia ilustram aqui a presença da captação do TecNS 99, porque a paciente tinha, então, também uma hiperplasia nessa região. A gente não resolve isso só com a cirurgia ortognática, sem também ter alguma cirurgia, ali uma cirurgia ressectiva no côndilo. Contorno e simetria, fala-se lá na literatura, isso é citado em alguns livros de cirurgia ortognática, de análise facial, e é importante, por isso que eu trouxe aqui, a despeito de ser um conhecimento relativamente antigo, a altura e largura fica em torno de 1,3 para 1 desses terços para o sexo masculino e 1,35 para 1 no sexo feminino, muito próximo, tá? A região gônio é 30% menor que zigoma. Mas hoje a gente teve uma mudança de padrão. Vocês veem aí as pessoas querendo ter uma mandíbula muito forte. Alguns autores chamam de mandíbula do Superman. E por conta disso, o padrão mudou. Por isso que já se falava no passado, é muito artístico, é muito subjetivo. A comparação, como eu falei, entre os lados vai permitir que a gente avalie até áreas que não são da nossa competência, como orelha. Vamos avaliar o canto externo, o canto interno, base alar. Lembrando que também, numa posição de repouso de sorriso, pode ser analisado para tentar verificar assimetrias no sorriso do paciente. Aqui a Letícia, que foi minha monitora, hoje colega dentista, serviu de exemplo para a gente verificar algumas alterações, já que ela é uma paciente que está em preparo para cirurgia ortognática. A linha média da face, ela deve coincidir com a linha média dentária. E o filtro é a região que a gente tem pela literatura mais confiável para a gente passar a linha média pelo meio dele, excetuando-se quando o paciente foi portador ou ainda é de alguma fissura ou fenda labial, lábio-palatal, ok? E a comparação entre os lados, elas também pode ser e deve ser realizada através do auxílio do seu computador. Vou dar exemplo como a gente vai fazer. A gente pode pegar duas fotos idênticas do paciente,
E fazer o seguinte, cortar o meio e ficar com um emelado direito e outro esquerdo e espelhar, ou seja, dá um Ctrl C e Ctrl V e depois só coloca a setinha para o lado no Keynote, no PowerPoint, e a gente vai descobrir o seguinte, a assimetria faz com que a gente consiga criar uma nova pessoa, ou melhor, duas novas pessoas, que eu até brinquei aqui com a Letícia na época que eu criei duas irmãzinhas para ela, que nem seriam gêmeas univitelinas. Por quê? Porque a gente vê diferença aí perceptível, em que uma está mais dólico-cefálica, a outra está mais braquicefálica, e ela, que é verdadeira no meio, está mais para mesocefálica, mesmo aqui sem eu analisar friamente os textos faciais. Então, fica aí a dica, é algo que não tinha, claro, naquele artigo dos anos 90, mas é mais recente em alguns trabalhos. E essas assimetrias a gente vai mostrar ao paciente uma foto em que a gente vai passar aí pelo meio, que eu já falei, da linha média facial, né, do plano sagital mediano, melhor dizendo, e vamos tentar ilustrar para o paciente, para que ele perceba o nível que estão as sobrancelhas, comparar um lado com o outro, a ponta do nariz, não tem desvio, a região subnasal, lábio superior, freio labial, incisivos superiores, incisivos inferiores, lábio inferior e o próprio mento. Tudo isso deve ser ilustrado ao paciente, porque se a gente não avisa e não alcança, e no pós-operatório ou no pós-tratamento, na harmonização, o paciente percebe, a gente vai ter que dar uma desculpa, independente de qualquer motivação. Por quê? Porque não foi avisado, mesmo que talvez não tivesse alcançável naquele momento, com um tratamento principalmente conservador, mas você tinha que ilustrar isso para o seu cliente. Então, o diagnóstico aqui a gente vai ter o seguinte, se o paciente tem assimetria, a gente vai tentar buscar se ela é óssea, dentária, postural, muscular, ou uma combinação de todas, ou de várias. Se a linha média é coincidente com a da face, lembrando de avaliar todos esses tecidos, e se a morfologia maxilomandibular ela está simétrica. Lembrando, não esquecer das ATMs, porque hoje já se sabe, ainda vai ter aula também de ATMs para vocês na plataforma. As articulações temporomandibulares elas podem ser tanto uma causa quanto uma consequência de maloclusões, mas isso não era bem disposto na literatura antigamente. Em relação ao planejamento, eu vou precisar avaliar o paciente e ver o que é que vai ser preciso para deixar a sua face mais agradável. Nós da cirurgia temos, em geral, quase que uma necessidade, mas isso é hábito da formação, de querer sempre estar fazendo cirurgia ortognática. Mas hoje, se eu puder resolver com o menor procedimento cirúrgico, é mais benéfico ao meu paciente. Se um dia ele ou ela quiser fazer ortognática, vai partir deles. Não adianta o profissional querer convencer algo que muitas vezes o paciente ainda não quer, não está preparado psicologicamente, principalmente. Então, leve em consideração que a harmonização veio até para ajudar demais a gente da bucomaxilo. Por quê? Hoje eu faço a harmonização em alguns pacientes para mostrar a eles como ficaria legal, como um preenchimento de queixo, do mento, e daí o paciente já vai começando a vislumbrar, poxa, mas eu quero definitivo, eu não quero estar fazendo toda hora. Aí, lá na frente, meses ou até anos, depois até de se cansar de fazer recorrentemente o procedimento e ver que o gasto foi até maior, muitas vezes financeiramente falando, aí é que ele ou ela já opta por fazer ortognática. Na análise frontal, a gente vai buscar uma boa proporcionalidade, mas coloca uma vírgula. Isso está lá no artigo dos anos 90. Hoje em dia, a gente vai buscar harmonia sem se preocupar tanto com proporções idênticas ou parecidas, de 1,3 ou 1,31 para 1. Por que isso, professor? Porque houve uma evolução nos procedimentos. A gente percebe que a gente não vai pegar um paciente que é alto e dar uma face braquicefálica para ele, se o mesocefálico para ele for mais parecido com um braque. Então, não vamos. A gente vai tentar desvendar os principais fatores que tem queixa, o que é que a gente pode melhorar sem se prender tanto a números, vocês vão ver no decorrer da aula, porque lá no passado tinha muito número. Hoje a gente vai evitar um pouco. Para quem vai fazer prova de residência, sinto informar que podem perguntar, mas na vida prática, hoje em dia, a gente não se preocupa tanto primeiro em números, em sim em buscar quais são as alterações que a gente vai fazer, certo?
O terço superior ele parte do tríqueo até a glabela, da glabela ao subnasal, do subnasal ao mento. E também a gente vai avaliar, dentro desses pacientes, a distância intercantal dos olhos, interpupilar, para buscar, por exemplo, pacientes sindrômicos que possam ter hipertelorismo, pacientes com histórico de trauma, que tenham tido telecanto traumático. Esclera muito aparente significa que o paciente tem deformidade dentoesquelética, em geral, um aplanamento dessa região aqui do terço médio da face e muitas vezes associado a deformidades verticais. O canto interno e externo do olho vai ser avaliado, não é algo da nossa ossada, não é algo que a gente faz, as pálpebras também, mas a gente precisa compor toda essa análise para conversar com o paciente, se, por exemplo, vai ser necessário cirurgia plástica também, respeitando os grupos étnicos dos pacientes, tá? Não esqueçam disso, que a gente vai ter leves nuances aí de canto externo, canto interno, tamanho aqui da base alar em relação à região do endocanto de cada olho. E aqui de novo, ó, esclera aparente, paciente de cirurgia ortognática com um aplanamento da região paranasal bilateral. Também vamos buscar até nas próprias orelhas, como é que elas se encontram. Professor, mas a gente não está trabalhando, no momento da gravação dessa aula, em 2020, teve publicação recente do Conselho de Odontologia, e disso a gente tem o seguinte, que orelha não é algo para o profissional estar mexendo. A face para a gente vai até a região aqui do tragus, tá? Antitragus. Ah, professor, mas a cirurgia buco vocês fazem acesso, mas a gente não mexe na orelha. Esteticamente falando, não fazemos esse tipo de procedimento, certo? Vejam que tem pessoas que têm um aumento lateral, outras vão ter elas muito mediais, mas isso tudo é necessário avaliar, principalmente para a harmonização ortognática, porque você quer dar o conjunto do resultado melhor para o seu cliente. Projeção malar e paranasal, numa vista frontal, dá para perceber o aplanamento nesse paciente, mas não nessa, que é mais convexa, e nessa também. Mas não é a melhor forma de analisar, a gente vai analisar no perfil mais adequadamente. O nariz, a gente vai avaliar também forma e simetria, hoje com vários procedimentos, inclusive conservadores de nariz, não cirúrgicos na harmonização, a gente consegue diminuir bastante alguns narizes que têm uma base alar muito aumentada, e a gente faz isso na ortognática. Na plataforma vocês vão ver, na técnica da cirurgia ortognática, a sutura de base alar durante os passos da cirurgia ortognática. Vamos buscar também verificar a simetria entre os lados direito e esquerdo. Ainda em relação ao nariz, vamos verificar comprimento, vamos também verificar se existe uma presença adequada ou não da região do dorso nasal, como nessa paciente que aparenta bastante ter deficiência. Pacientes com um ângulo nasolabial, que é algo também que a gente vai ainda ver nessa aula, são importantes para serem avaliados neste momento. E tudo isso, para a cirurgia ortognática, eu vou deixar um insight, que é o seguinte: muito se pergunta no consultório, faço antes a minha cirurgia de nariz ou depois da ortognática? Resposta, sempre depois. Por quê, professor? Se fizer alguma rinoplastia, pode limitar o movimento da maxila, principalmente se já houver alguma alteração aí na espinha nasal anterior por parte do cirurgião plástico ou otorrino, seja quem faça. Então, não esqueçam desse detalhe. Suco nasogeniano. Quanto maior a deformidade entre o posterior maxilar do paciente, mais profundo vai estar esse suco nasogeniano. Quanto mais projetado for, menos pronunciado vai estar. Então, quanto mais à frente, você vê isso aqui bem preenchido. Quanto mais posterior, mais envelhecido. Tanto que, no popular bigode chinês, a gente tem aí que quando também se faz a cirurgia de avanço da maxila, a gente tem uma melhoria para o pessoal da harmonização, a gente vai ter aí os preenchimentos que podem ou não estar associados a outros procedimentos como uma subincisão. Lábios, a gente vai avaliar a simetria deles, volume. Com a harmonização, pessoal, pode-se potencializar a análise do lábio. Por quê?
Porque agora a gente começa a verificar a busca por rugas, se o filtro está bem definido ou não, verificar se as comissuras estão invertidas ou não, que seria aquele sorriso triste, contorno do lábio, volume, se o comprimento, no caso principalmente da ortognática, está ali de 1 para 2, o próximo a isso. Não se prendam tanto ao número, apesar de a gente encontrar que a média vai ser do lado superior 12 milímetros, a gente vai ter variações de paciente para paciente e não quer dizer que esse paciente esteja sem harmonia facial. O selamento labial ele é imprescindível nessa análise, a gente vai buscar, como eu falei também lá atrás, se o paciente está fazendo compensação forçada aqui, dá para notar quando a região do músculo mental é comprimida, então o paciente está forçando. Lembrando que na fotografia, na tomada fotográfica, é para ficar relaxado. Veja que aqui uma paciente jovem, uma paciente de mais idade. Na paciente de mais idade, a gente vai ainda buscar também, principalmente, se ali nos cantos das comissuras labiais não tem quelite. Ver também a dimensão vertical, que pode ser contributiva para essa condição. E a gente vai sempre também avisar os pacientes que só realizar, se a gente fosse fazer um procedimento de cirurgia ortognática no paciente mais senil, que não está contraindicado, vocês vão ver aí na literatura casos de pacientes de 60 e tantos anos sendo operados, mas qual o grande problema? A gente vai ter diferença da resposta cicatricial e no caso da face, a gente já vai ter lábios, vai ter tecidos que já estão mais frouxos. No caso do lábio, ele já vai estar mais envelhecido, mais enrugado, mais plano, mais fino. Isso tudo vai ser levado em consideração, a gente vai anotar. Professor, sempre tem que ter selamento labial passivo? Pela literatura, até em torno de 2 milímetros você está dentro do padrão. Na análise de perfil, o posicionamento da cabeça do paciente, já foi visto, né? Deve ser horizontal ao solo. Por isso que às vezes vocês vão ver fotos que eu possa colocar aqui de anos depois ou de outros colegas, em que o posicionamento da cabeça ele vai estar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. E aí você vai evidenciar, poxa, fez de propósito para piorar a condição pré-existente? Não. Estamos buscando justamente colocar o póreo com orbitário, que é o plano de Frankfurt, o horizontal de Frankfurt, paralelo ao solo, para que a deformidade que exista porventura de base de crânio não atrapalhe nessa nossa análise e que a análise da face, a face esteja na posição mais adequada. Nessa análise de perfil a gente vai manter tudo que a gente viu ali nos primeiros slides e vamos avaliar também de novo os terços, terço superior, médio, inferior, subdividindo o inferior em 1 e 2 terços, de acordo com o comprimento do lábio superior, que é o CLS lá daquela fichinha que eu mostrei, minha do consultório, e o CLI, comprimento do lábio inferior. Também vamos verificar no perfil quanto de projeção o paciente tem abaixo do globo ocular, no rebordo infraorbitário, que vai ser em torno de 2 a 4. Quanto mais esclera aparente, e aqui esse paciente nem abriu tanto aqui, mas dava para notar que ele tem uma concavidade, né, como essa daqui também, e por conta disso os narizes aparentam ser maiores. Então veja que está tudo relacionado. Quando esse paciente aqui fosse operado, ele ia ter uma percepção aparente muito menor desse nariz. Então vejam a importância de preenchimentos, cirurgia ortognática, todo o seu tratamento tem o seu devido valor. Nessas regiões, então, a gente vai ter pacientes mais planos, mais convexos e mais côncavos. Quanto mais convexo, menos a gente percebe uma grande distorção do nariz para a região paranasal. Quanto mais côncavo, pior fica. E as projeções da maxila, do zigoma, né? Que apesar de a gente encontrar alguns autores, a projeção dos maxilares, verdadeiramente isso aqui é osso zigomático. A maçã do rosto, popularmente falando, né? Mas isso tem até em livros, tá? Então, esse popular também é citado em livros. Essa região, muitas vezes o paciente tem ela também aplanada. Com a ortognática sempre vai melhorar? Não. Por isso que muitas vezes a gente precisa lançar a mão como complemento de implantes faciais. Em relação ao dorso, o ápice, projeção nasal, também a gente vai encontrar na literatura, principalmente naquele artigo do Arnett e do Ganson. Algo em torno de 16 a 20 milímetros. E nisso aqui, eu não posso colocar como regra fechada. Por quê? Eu tenho uma paciente aqui que é bela, a gente vê que é uma face atraente, harmônica.
mas que não necessariamente ela está dentro desse padrão 16 a 20. Por isso que eu estou o tempo todo batendo nessa tecla, não se prenda tanto ao número. O número é para dar um norte. Estando ali próximo a isso, seja um pouco mais, um pouco menos, pode ser que o paciente se encontre, sim, em harmonia. Em relação ao nariz, principalmente os trabalhos de harmonização, trazem ainda algumas avaliações para que o paciente entenda que ele pode estar com a região da sua cartilagem e ou óssea envolvida, principalmente cartilagem e tegumento, para ter um nariz com a ponta mais para baixo, então ângulo nasolabial mais fechado, ou muito para cima, e aí você vai ter um ângulo nasolabial muito aberto, a base do nariz pode ser estreita, está alargada, que nem a gente já viu. Vamos avaliar simetrias, vamos avaliar a proporção comprimento versus largura. Tudo isso é importante para que eu dê ao meu paciente até a possibilidade de falar, olha, não resolvemos isso provavelmente com a cirurgia ortognática, mas depois da cirurgia ortognática a gente vai reavaliar e ver o quanto isso ainda vai te incomodar. Olha, paciente que não vai para a ortognática, é só na harmonização. Eu não vou conseguir aqui, no seu caso, com a rinomodelação, dar um bom resultado, mas dá para dar uma leve melhorada. Quer tentar? Não quer tentar? Quer ir direto para cirurgia plástica? Então, tudo isso é conversado com o cliente. Outro detalhe importantíssimo que está na literatura, aqui só numa projeção, no Dolphin, no software de projeção virtual, né? Planejamento virtual, melhor dizendo, o posicionamento aqui do nariz, claro, ela fez rinoplastia? Fez, gente. Tá nítido, né? Que o dorso nasal aqui, se a gente for ver, essa giba, né, nasal que alguns chamam, né? Esse dorso aumentado foi melhorado. Mas foi após cirurgia. O nariz em si aqui aparentava ser maior por dois motivos. Porque o queixo estava muito posteriorizado e porque o nariz também tinha essa deformidade. Tanto é que quando a gente avança queixo, mento, a gente melhora demais a percepção do paciente em relação ao nariz, ficando mais harmônico. E quando avança a maxila, o nariz levemente arrebita, ele tem uma tendência muitas vezes, principalmente se eu fizer uma impacção, a alargar, mas a gente faz suturas aí importantes para isso não acontecer, dando o melhor resultado ao nosso cliente. O ângulo nasolabial tem uma boa variação na literatura, de autor para autor, mas vocês vão ter uma variação lá por 80 a 110 aproximadamente. Ainda vai ter mais outros slides para ilustrar isso. E vocês podem perceber que, se eu tiver uma mordida profunda, o ângulo fica extremamente fechado. Se eu tiver um paciente com uma deficiência, por exemplo, como um excesso vertical de maxila, associado ou não a uma deficiência anteroposterior, com a maxila retroposicionada, eu vou ter um ângulo nasolabial muito aberto. Então, isso vai denotar diferentes desenhos aqui, que se eu fosse colocar mais uma linha, formariam diferentes triângulos. Em relação ao ângulo nasolabial ainda, então ele vai ser dado pelo grau de inclinação que eu tenho dos meus incisivos superiores e inferiores. Ele pode estar muitas vezes ainda retilíneo, ou ele vai ser mais obtuso, quando, já falei no slide anterior, tiver uma retroinclinação, ele vai ficar muito aberto. A gente tem variações, que nem eu falei, né, de 105 a mais ou menos 10 de McNamara, 102 a mais ou menos 8 do Ligan. Isso varia. Não vou dizer, mesmo para vocês que vão fazer prova de residência, que é para se prender apenas a um número, tenha noção de que ele vai ter essa variação aí de 80 até aproximadamente, se a gente for somar aqui, 115. Eu falei 110, 2 slides antes, mas fica tudo muito próximo. Lábio, é muito importante a gente compreender que o lábio superior, via de regra, ele deveria ficar 1 a 2 milímetros na frente do inferior numa vista de perfil. Quando eu faço preenchimento labial, eu busco isso. Quando eu faço planejamento ortognático, eu busco isso. Então é importantíssimo, para que a gente saiba que aqui vai ficar levemente, como esse está. Esse aqui é o mais harmônico e atraente, mesmo ainda estando aí com incompetência labial. Já esse aqui, a gente não tem nem esse segunda e a terceira fotos, porque a gente nota o lábio inferior à frente do superior, denotando aí uma discrepância dente-esquelética, dente-facial de excesso anteroposterior de mandíbula ou uma deficiência anteroposterior de maxila. E por isso, quando a gente traça aqui um ponto do subnasal ao pogônio, isso vai ter uma variação da quantidade de lábio superior e lábio inferior que fica da reta para o ponto LS' e para o ponto LI'. Professor, de novo, números é para se prender? Não, vão ter variações. E numa outra análise também de perfil, aqui de uma paciente com um pouco mais de idade,
a gente já começa a perceber o seguinte: pouca projeção de mento, ou seja, um paciente que provavelmente aqui já era classe 2 antes de atender, antes de alcançar uma fase com um pouco mais de idade, em que houve acúmulo de gordura submentual, flacidez de platisma, pele frouxa, tudo isso contribuindo para uma perda do detalhe da linha mento-cervical, em que a gente estuda que ela fica em torno, tá, gente? Não é para ser tão fechado nisso. De 90 a 110 graus, em que a gente vai ter ela, quando muito aberta, um paciente que talvez esteja posicionado errado, quando muito fechada, um crescimento do plano mandibular para baixo, de forma oblíqua, mas em geral é isso que a gente encontra para até predizer ao paciente que é o padrão mais próximo da harmonia facial. Então, pessoal, essa era a aula que eu queria ministrar para vocês hoje, análise facial inicial, para depois a gente falar de cirurgia ortognática, para poder falar de harmonização cirúrgica ou não. E o recadinho que eu deixo hoje é: todo mundo sabe que tem que estudar, mas talvez muitos de vocês não saibam que são necessários controlar 6 pilares: autoconfiança, disciplina, foco, relacionamento, ansiedade e ter resiliência. Vou deixar até esse slide depois separado para vocês. Para quem quiser, escreva aí que a gente pode até fazer uma aula para o pessoal da plataforma e também para quem estiver assistindo algum pedaço dessa aula fora da plataforma da gente do curso do Maxilofacial Education, a gente possa colocar um ou outro tópico no YouTube, no IGTV ou qualquer outra plataforma. Bem, até a próxima aula.